Boa noite a todos. Já vamos dar início à nossa mensagem. Enquanto isso, você vai compartilhando e escute uma parte dessa canção. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de clamar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Receba a força, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a força, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Muito bem, meus queridos, boa noite a todos. Hoje nós estamos no nosso 14º dia, 14º dia, da nossa quarentena de fortalecimento espiritual. Eu acredito que você já deve ter compartilhado aí com seus amigos, porque graças a Deus nós temos alcançado muitas pessoas com problemas e, segundo elas estão muito satisfeitas com as mensagens que nós estamos compartilhando aqui, porque de fato vem ajudando muitas pessoas. Pessoas que se sentem fracas, outras se sentem desesperadas, outras estão literalmente abandonadas, até mesmo pela própria família, outras estão isoladas devido a tudo que estamos vivendo, né, globalmente falando. Então, nada melhor do que a gente buscar em Deus, né, essa força. E por isso estamos aqui. E para você que ainda não sabe, que está entrando hoje é o 14º dia e nós vamos fazer a quarentena completa, tá bom? Justamente para que você tenha aí várias opções de palavra, de mensagens que venha fortalecer a sua vida. Não é isso, Bianca? É isso, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E é isso, o dia de hoje vamos falar sobre os sonhos de Deus, né? Que nunca pare de sonhar, né? Nunca pare de sonhar, porque o sonhar é uma esperança, né? O sonhar demonstra que você ainda tem esperança naquilo que Deus pode realizar e quer realizar na sua vida. Mas vamos estar explicando aqui como esses sonhos podem se concretizar ou não, né? Com certeza. Então compartilhe. Bom, temos aqui na verdade são vários versículos, né? Se você ler um pouco a Bíblia, você vai ver que de início de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que existe a vontade de Deus, o sonho de Deus, os planos, os projetos de Deus para a humanidade. E você vai ver também que vários patriarcas ou várias pessoas também, cada um deles tiveram seus sonhos e realizaram, contudo, eles tiveram um momento para alcançar essa realização, porque às vezes o seu sonho não se realizam porque você não espera o momento certo. Ou você quer antecipar,
ou talvez o seu desejo não é a vontade de Deus. Isso é muito importante também. Então, ou é também para o próprio interesse, né? Porque a Bíblia diz também um versículo, antes que você mencione toda sim, essa história de Jacó, mas a Bíblia diz que da seguinte forma: pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, né? Olha só que interessante. E aí ele explica, porque pedis para malgastar em seus deleites próprios. Pessoais, né? Então, às vezes, o que você pede é uma vingança, às vezes o que você pede é para o seu deleite pessoal, e dessa forma você não vai alcançar, porque isso não é um sonho de Deus, né? Vamos estar explicando aqui, para que você possa alcançar, você tem que primeiramente ver se isso vai de acordo à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. Inclusive, no livro de Jeremias, capítulo 29, diz assim, olha que interessante. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então você veja por aí que Deus ele tem planos de sucesso para você, incondicionalmente da sua crença religiosa, tá? Do seu nível social. Os planos de Deus, se você ler a Bíblia, você vai ver que todas as pessoas que buscaram a Deus realizaram seus sonhos. Tá? Só que tudo, como sempre, tudo tem uma regra, tudo tem... a Bíblia tem as suas exigências. Então, é importante isso aqui que ele fala, eu tenho um plano de fazê-los prosperar e não somente causar, e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Por que será que Deus ele menciona dar esperança, dar um futuro? É justamente porque as pessoas, quando vivem de uma fé natural, ela vê somente o momento. Você tem que conseguir ver o futuro, ver lá na frente. Isso é fé. A fé é a certeza daquilo que você espera e convicção do que você não vê. Então, para você entrar em sintonia com Deus e receber algo dele, você tem que elevar o seu nível espiritual e a sua fé. Né? E quando falamos de sonho, como eu mencionava, por exemplo, Noé, foram 100 anos que ele suportou os deboches, foram 100 anos que ele suportou as afrontas das pessoas, incluindo os próprios familiares dele. Mas ele seguiu a sua meta. Então você veja que Noé ele teve o seu sonho, Jacó também, foram 14 anos trabalhando. Você imagina? Hoje em dia as pessoas querem casar, querem casar e continuar morando na casa do pai, da mãe, da sogra, do sogro. Imagine Jacó, Bianca. Eu imagino que Raquel, né, tinha um valor inestimável, né? Além de bela, diz a Bíblia que ela era bela, mas certamente o valor dela era muito diferente. Além disso. Ela era especial. Ela era especial, né? Porque para um homem se disponibilizar a sua vida durante 14 anos trabalhando por uma mulher, né? Porque ela ia ser a recompensa, né? Pelo seu trabalho. Então ele trabalhou 7 anos, que foi, vamos dizer assim, um acordo inicial com Labão, né? Foi enganado. Ele foi enganado e casou-se com Leia, sua irmã, e depois, então, ele trabalhou mais 7 anos por aquele sonho, né? Ele quis realizar o sonho de casar com Raquel. E como aquele sonho era a vontade de Deus para a vida dele, então aquele sonho se realizou. É disso que se trata. Você não deve parar de sonhar nunca, jamais, porque como eu falei no início do vídeo, o sonhar gera esperança, né? Você tem que acreditar, você tem que crer num futuro melhor, né? É claro que você crer somente não adianta, você tem que crer
né, acompanhado de atitudes para que esses sonhos se realizem. É como aquele conto que você fala, né, que tinha uma senhora que tinha muita fé. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, Bianca. E ela, enfim. Mas, enfim. Você vê a atitude de Noé, né? Você imagina 100 anos da vida dele construindo a arca. Poxa, 100 anos é muito tempo. É muito tempo. É um século. Mas ele nunca duvidou. Ele deve ter passado os momentos de lutas e dificuldades dele, mas ele queria realizar o sonho. Exato. E como esse sonho era a vontade de Deus, então se concluiu. E obviamente que quando você tem um desejo, né, um sonho, que condiz com a vontade de Deus, você pode acreditar, Deus, ele proporcionará a você as condições para que este sonho se realize. É que as pessoas têm que entender que os sonhos de Deus são incomparáveis aos nossos. Então, às vezes, deixa eu dar um exemplo aqui básico, só para que você entenda um pouquinho, né? Às vezes, aquela moça insiste naquele rapaz, né? E Deus já mostrou para ela, por A mais B, que aquilo ali não vai dar certo, que aquilo não é de Deus, que não é, de repente, o momento. Mas ela, porque ela insiste naquilo, então, o que vai acontecer? Ela pode até casar, ela pode até se unir, ela pode até namorar, mas ela vai ter consequências para a vida dela por conta dessa desobediência. Porque para que os sonhos de Deus se realizem em nossas vidas, existem duas coisas primordiais, a fé e a obediência. Sem essas duas coisas, os sonhos de Deus, que são infinitamente maiores do que os nossos, eles não vão se realizar na sua vida, né? Exatamente. Então, ele é fiel e poderoso sim para concretizar um sonho, mas você tem que ver se você está alinhado com ele, né? Em obediência, sabe? Se realmente é da vontade de Deus, se você de repente acha que é um sonho, mas você está ansioso, você está trocando os pés pelas mãos, né? Então aí vai ficar difícil Deus agir na sua vida. Então o que você tem que fazer? É você depositar sua confiança nele, né? O apóstolo Paulo, ele dizia, né? Tudo que eu faço para a glória de Deus. Aí não tem como dar errado. Não tem. Quer ver outro exemplo legal? Você já ouviu falar da história de Salomão? Salomão, sempre querendo agradar a Deus, fazendo seus sacrifícios a Deus. Houve um momento em que ele chamou tanto a atenção de Deus que Deus apareceu para ele. E Deus disse assim, ó, peça-me o que você quiser, Salomão. Imagine Deus aparecer para você agora e dizer a você, ô fulana, ô fulano, peça-me o que você quiser que eu farei. Bacana, né? O que você pediria a Deus se ele lhe fizesse essa pergunta? Dinheiro? Fama? Vida sentimental realizada? Saúde? Família? O que você pediria? Que não seria pecado, porque Deus disse a ele, peça-me o que você quiser. Mas diz a Bíblia que Salomão, após Deus fazer essa pergunta a ele disse assim para Deus, olha Deus, quem sou eu para conduzir o teu povo? Porque neste momento ele estava sendo colocado, né, como o rei de Israel. Ele ia ser o sucessor do seu pai Davi. Então ele estava atemorizado devido a tamanha responsabilidade. Então ele disse a Deus, quem sou eu para conduzir o teu povo? Sabe o que eu quero? Sabedoria, entendimento, inteligência, coerência, senso de justiça. Foi isso que ele pediu a Deus. Ele surpreendeu a Deus. Exatamente, porque, gente, olha só, com sabedoria, você conquista a prosperidade que você tanto quer. Com sabedoria, você vai ter discernimento para agir com seu marido incrédulo. Com sabedoria, você vai ter discernimento para, de repente, conduzir o seu filho que está nas drogas. Com sabedoria, você vai ter vamos dizer assim, o discernimento espiritual para você saber que se você se alimentar mal, se você não fizer um exercício físico, você vai ter problemas de saúde. Então, com sabedoria, nós temos tudo.
O problema é que nós queremos passar as etapas, nós queremos fazer do nosso jeito, Paulo. É isso que acontece. Lamentável. Lamentavelmente, queremos fazer do nosso jeito. E, gente, olha, do nosso jeito, não adianta. Nós somos seres tão limitados, somos seres tão imperfeitos, sabe? Somos seres que... Você pode observar que do teu jeito, você tem um limite. Exatamente. Você tem um limite. Como diz, né? Na força do braço, chega um momento que você não vai mais. É onde a pessoa foi, e de repente ela começa a perder um pouquinho ali, vai perdendo aqui, vai retrocedendo. E Deus permite isso justamente para você se lembrar dele. Então foi o que Salomão fez. Salomão, ele disse a Deus, olha, me dê sabedoria para conduzir o teu povo. E como ele fez a vontade de Deus, Deus respondeu o que para ele? Só porque você não pediu para você nem ouro, né, nem status, nem glamour, você não pediu nada para si. Eu vou te dar o que você pediu, que é a sabedoria, e vou acrescentar na tua vida toda a riqueza que nenhum outro rei terá como você. Vou dar a você também sabedoria como nenhum outro homem em Israel. Muito legal, né? Conclusão, moral da história. Nunca deixe de sonhar. Esse é o tema de hoje. Entretanto, que os seus sonhos venham condizer com a vontade de Deus. Com os sonhos de Deus. Aí é certo que você vai realizá-lo. É igual, Paulo, você sempre dá esse exemplo, eu acho importante para essas pessoas que de repente não nos conhecem, estão entrando agora. Quando você foi namorar comigo, né? Sim. Você dobrou o seu joelho naquela quarta-feira, eu não esqueço, né? Sim. No altar. Foi na segunda-feira. Na segunda-feira. Na quarta foi a bênção. Resposta, Então você, né, conta um pouquinho para eles entenderem, né? Eu me lembro que a princípio, né, quando recentemente havia conhecido a Bianca, e como eu estava, enfim, focado no altar, eu queria servir a Deus, como até hoje esse desejo ele queima dentro de nós. Você tinha o quê, 19 anos? Por aí. Por aí, né? Isso, hoje eu tenho 44, vocês imaginam. Então, eu me lembro que eu fui no altar e fiz uma oração a Deus com o que diz respeito a Bianca. Mas antes até mesmo, o próprio pastor já tinha te orientado. Sim, né? O próprio pastor da igreja me chamou e disse assim, olha, ô Luiz Paulo, a Bianca gosta de você. E ela é uma mulher de Deus. E eu me lembro que eu respondi para o pastor. Eu falei, pastor, poxa, que legal, eu fico feliz. Mas o que eu quero no momento... Mas eu não quero. Mas eu não quero, eu não feliz, queria. Eu não quero. Eu me lembro que eu disse a ele, mas o que eu quero é servir a Deus no altar. Só um minutinho, pausa. Meninas, segredo pra vida. Olha aqui pra mim. Segredo Começou, pra... Não, começou. Não. Segredo pra vida. Case-se com um homem que ame mais a Deus do que você. Segredo pra vida. Era isso que chamava atenção no meu esposo. Casa-se com um homem que ame a Deus mais do que você. E certamente você será muito feliz e muito abençoada, porque ele vai temer a Deus. Seguimos. Exato. Então, quer dizer, eu me lembro que eu falei assim com o pastor, falei, eu fico feliz, né? Mas não é o que eu quero agora. Não queria ela no momento, eu queria servir a Deus, queria o altar. Não queria saber de nenhuma mulher. E aí, isso foi na segunda-feira. Aí ele me fez esse comentário. E eu fui na segunda-feira, eu subi no altar. Por temor ao pastor, porque se o pastor está falando é o anjo da igreja. Claro. Né? Então, por temor a Deus, eu subi no altar e falei com Deus. Estava sozinho, não havia ninguém na igreja. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu preciso de uma companheira, de uma auxiliar, obviamente. Mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. A minha vontade é de te servir. Então eu não sei se é a vontade da minha carne ficar com ela agora. Então me deu uma resposta. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira, ou seja, 2 dias depois, eu obtive a confirmação do Espírito Santo. E hoje fazem quase 21 anos que estamos casados e bem casados. Porque não se trata de você estar casado. Se trata da maneira que você está convivendo com o seu marido, com a sua esposa. Esse bem casado não é de fachada, não. Para os outros verem. Não é fazer vídeo
aqui para vocês verem, depois sair brigando com ela aqui atrás dos bastidores. Não. É viver... Estávamos brincando há pouco aqui, né, Bianca? A gente estava brincando de esconde-esconde. Estava brincando de esconde-esconde com o nosso filho. Você imagina a cena. Então, conclusão. Se o seu sonho for a vontade de Deus, vai acontecer. E o legal que eu gostaria de, para concluir esse vídeo, que o legal é assim, quando a coisa é de Deus, gente, os dois crescem juntos, os dois somam juntos. Quer dizer, o Paulo, ele tinha características, ele tem características diferentes das minhas, muito diferentes. Nós somos muito diferentes em muitas coisas, né, Paulo? Sim. No que comemos, em muitas coisas. Então, ele acrescentou na minha vida. Eu fui moldando ela e ela foi me moldando também por sua vez. Acrescenta. E ambos crescemos. É uma fusão, por isso que se torna uma só carne. Eu tenho um pouco do Paulo, Paulo tem um pouco de mim. Vocês entendem? Agora, você imagina se eu me caso com ela e eu, ao invés de crescer espiritualmente, intelectualmente ou financeiramente, em todos os aspectos, ao invés de crescer, se eu estivesse retrocedendo ou vice-versa. Porque tem muitos casos de pessoas que nós atendemos, de pessoas que falam, olha, depois que eu me casei, acabou minha vida. Poxa, olha que tristeza escutar algo como isso. Porque assim, por isso, porque ela não pensou. De repente Deus mostrou para ela em N situações que aquela pessoa não era de Deus para ela, mas ela insistiu, né, na carência afetiva, naquilo que o seu coração falava, né, que o maior engano é você ouvir a voz do seu coração. Exato. O coração, ele não é para você pensar, ele é fonte de sentimentos. E diz a Bíblia que ele é tremendamente corrupto e enganador. Exatamente. Então, vocês... qual que é a moral da história, né, do que estamos falando a respeito dos sonhos de Deus? É você ver se os seus sonhos são compatíveis aos sonhos dele, porque os dele são infinitamente, tremendamente maiores e superiores aos nossos. E ele sempre vai querer o melhor pra gente. Exatamente. Bom, então nós vamos já fazer a nossa oração. Antes eu gostaria de repente de ler aqui algumas mensagens de algumas pessoas que estão escrevendo aqui. O Cleider diz boa noite, meus amigos, a paz. Deus abençoe, meu amigo Cleider. O Imad do Arabíssimo está aí também conosco, dizendo: essa doença não escolherá religião, profissão, classe social, sexo ou etc. Não tenho como dizer com certeza quem será curado, mas a única certeza que tenho é que esta doença trará cura, salvação interior para aqueles que entenderem a vontade de Deus. Bacana. É isso aí, Imad. Essa é a visão de Deus, né? Então, o Cleider dizendo aqui, ó, gostei das camisas e da sincronia. Muito bem, Cleider. Estamos fardados aqui para Jesus. Exato, é a nossa farda, exato. A Renata Paiva, sinto muito, eu sei o que é essa dor. Permaneça na fé sempre, só em Deus você e sua família terão forças. Está respondendo para o Celso, né? Ela está respondendo aqui ao Celso. Eu não vi a pergunta. Depois nós entramos em contato, né? Exato. Para não estender muito o vídeo. O Cleider diz aqui, o pedido deve estar alinhado com a vontade do Senhor, que é a boa, perfeita e agradável. Exatamente. Eu acho que o Celso, agora que está aparecendo a mensagem dele aqui, ó. Cadê? Ore pela minha família, enterrei hoje o meu pai. Puxa vida. Meus pêsames, Celso, e que o Espírito Santo, que neste momento só o Espírito Santo, não existe palavra de consolo. Né? Na perda de um familiar, eu já perdi o meu pai também há alguns anos, não tive sequer a oportunidade de enterrá-lo, nem você também com o teu. Estávamos fora do Brasil, mas só o Espírito Santo para refrigerar a nossa alma e consolar, tá bom? E que o Espírito Santo ele faça isso com você, eu tenho certeza que ele já está fazendo. Muito bem, tem muitas mensagens aqui e que se nós ficarmos lendo aqui vai passar muito tempo, eu não quero estender, mas todos vocês que colocaram aqui os seus pedidos de oração, as suas mensagens, nós vamos estar aqui orando em favor de todos vocês, tá bom? Lembrando aos que não nos conhecem ainda, curta a página da Igreja Cristã Vindiaminguará,
que nós estamos durante esses 40 dias, hoje é o 14º, falando sobre fortalecimento espiritual que certamente vai edificar a sua vida. Tá bom, meus queridos? E você pode curtir também aí, se inscrever no YouTube, clicar aí no sininho para que quando nós façamos aqui as mensagens, você possa recebê-la. A Mabel Cristina disse: "Tiene pensado abrir na Argentina a uma sede. Ojalá. Amém." Né? Sim, temos pensado sim, Mabel. Projetos nós temos. Já temos. Já me pediram para abrir igreja na Colômbia, nos Estados Unidos, aqui no Vale do Paraíba todo. Na Argentina. Na Argentina também, muitas pessoas pedem, mas nós precisamos formar homens e mulheres que estejam dispostos, não que queiram pregar, porque pregador está cheio, mas homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a fazer a vontade de Deus. Então, nós estamos trabalhando para isso, tá bom, Mabel? E enquanto isso, você vai participando através dessas lives que estamos fazendo. Vamos orar então? Vamos. Feche os seus olhos se for possível, vamos falar com Deus. Meu Pai amado e querido, em nome de Jesus, vá ao encontro de todos que oram conosco. Pessoas, meu Deus, que estão dispostas a fazerem a sua vontade, porque elas entenderam que fazendo a sua vontade, então automaticamente o Senhor é um Deus recíproco. O Senhor fará com que os desejos do nosso coração também sejam realizados. Então abençoa todos, visita essa casa. Meu Deus, entra com providência para essa família que está com problemas financeiros, para essas pessoas, meu Deus, que estão com dificuldades na área de saúde, preocupados com seus seres queridos, com seus familiares. Espírito Santo, vá de encontro a todos os comerciantes, os trabalhadores, os que se encontram, meu Deus, aflitos, preocupados, doídos, devido, meu Deus, a uma perda como o caso do nosso amigo Celso Mariano. Seja ele, meu Deus, visitado e toda a sua família pelo Espírito Santo. E peço que haja bênçãos derramadas sobre todos. E você que crê e toma posse, diga amém e graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Tome posse dessa bênção. Você que está entrando agora, veja o vídeo desde o início para que você entenda que você nunca deve deixar de sonhar. E que o seu sonho, o caminho mais curto para que você realize os seus sonhos, é você fazer a vontade de Deus. Tá bom? Fica aí a dica. E amanhã, né? Sem falta. Amanhã, domingo, né? É domingo de Ramos, tá? Você deve preparar o seu ramo. Eu não tenho nenhum ramo aqui em casa, né? Pode pegar essa orquídea sua aqui. Mas prepare um ramo, tá? Que simboliza a entrada triunfal de Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, todo o povo receberam Jesus quando ele estava sentado ali no jumentinho, que inclusive amanhã no culto online, às 9 da manhã, eu vou estar falando sobre esse tema, explicando-lhes, tá bom? Então as pessoas receberam Jesus com muita alegria. Então nós cremos que quando a presença de Jesus entrar em você, na sua casa, haverá muita alegria também. Então amanhã, às 9 da manhã, prepare o seu ramo, eu vou orar, vamos consagrar para que ele represente a bem-vinda de Cristo no seu lar. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Tchau, até mais. Na fé. Deus abençoe. Sempre.